Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai rever aqui esses dois passo a passos do potinho de abacaxi e do cacto que foi feito na live passada pela grade da Inkway, tá bom? Então eu tô reeditando esse vídeo para que ele fique mais dinâmico, que fique focado somente no que interessa. Para esse passo a passo do abacaxi, vocês podem usar o potinho de vidro com uma tampa de plástico, tá? Ou o potinho de plástico em si, tá bom? Se você for fazer para decoração, o de vidro você pode usar em casa normalmente, mas para encomenda, o ideal é que seja esses de plástico, tanto para você enviar pelo correio, quanto por ser mais higiênico também, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui a tampa, a gente vai começar por ela. A massa que eu tô usando é o amarelo ouro da Inkway, eu misturei ele com branco, com bastante branco para ele ficar bem clarinho. E eu vou preparar essa tampa com uma fita dupla face. A fita dupla face que eu uso é da Tech Bond, tá? Eu coloco ela em toda a volta aqui da tampa e ajusto, né? Eu tiro esse outro lado dela, ela vai estar com essa parte da cola também para cima. E vai ajudar, gente, na hora da massa ela não tá deslizando e também ela não tá repuxando na hora que for secar. Ela vai ficar exatamente ali onde a gente colocou. Vou abrir a massa na régua niveladora de 3 milímetros da Blue Star, porque não precisa ser muita massa, tá bom? Pra não ficar um potinho grosseiro. Vou abrir aqui uma quantidade que dê pra cobrir essa tampa bem certinha. Então, começo pelo meio e vou puxando nas bordas. Eu não posso cortar exatamente ali no encontro da tampa, tá? Eu deixo um excesso de massa pra dentro durante pelo menos uns 2 dias. Eu só vou retirar esse excesso, gente, depois que essa parte da tampa já estiver super sequinha, tá? E aí é que eu vou vir com um estilete e retirar essa borda, como eu tô fazendo aqui, ó. Eu peguei o estiletezinho depois de seco e fui retirando, sai bem facinho. Então é isso que você vai fazer depois que essa massa já estiver seca, pelo menos uns 2 dias. Porque a massa de biscuit ela encolhe, tá bom? Durante a secagem. E aí a gente vai deixar ela exatamente no ponto que a gente quer pra parte do potinho não aparecer, ó. Eu vou marcar na diagonal com estequinha gravata, como eu tô fazendo aqui, tá? Sem tirar a rebarba ainda, só tiro depois. Mas eu marco a diagonal para deixar essa tampinha do potinho de abacaxi parecendo um abacaxi mesmo. Então eu vou marcar do outro lado agora, ó, fazendo, né, aquele desenho do abacaxi. E vai ficar assim, como se fosse vários xizinhos. Aqui no meio você pode continuar, mas eu não quis, tá? Quis deixar desse jeito mesmo. Agora a gente vai cobrir o potinho. E eu também posso passar cola de lantejoula no potinho, se quiser. Eu geralmente não passo, porque a gente vai encapar o potinho por inteiro, então não tem necessidade de passar nem cola, porque a massa de biscuit já tem cola e ela não vai abrir, tá? Se você sovar direitinho a massa, se você alisar direitinho, ela não vai abrir. Então vocês vão ver aqui como é que eu vou fazer. No caso de vocês colarem somente um aplique no potinho de vidro, por exemplo, ou de plástico, se for só um apliquezinho, tá? Como eu vou mostrar aqui no vídeo, vocês não vão passar cola, não vão passar nada. Eu como é que eu faço? Eu corto o aplique, tá? E daí eu vou colocar ele em cima aqui para ele pegar a forma. Quando ele já tiver um pouquinho mais seco, é que eu venho, tiro ele e colo. Esse daqui não, a gente já vai fazer inteiro, tá bom? Então a gente já vai encapar por completo, ó. Presta atenção aqui nessa bordinha onde vai encaixar a tampa, tem que estar tudo bem coberto para dar espaço para secagem e não ficar aparecendo a partezinha do vidro ou do potinho, tá? Alisa bem, a gente vai fechar toda essa parte aqui e deixar secando, ó. A questão do aplique que eu falei é isso, se você for fazer e deixar no vidro, ele vai pegar a forma do vidro, mas com o tempo ele vai secar e vai soltar. Então, quando ele já estiver seco, eu passo um pouquinho de cola instantânea e colo novamente aqui, mas depois que ele já tiver pego a forma. Nesse caso aqui, não. Eu já vou fechar a massa no pote por inteiro. Então, não tem necessidade de eu usar cola nenhuma, porque não vai soltar. Ó, vou fechar aqui o fundo também. Vou tirar aqui o excesso com a tesoura, deixo tudo bem retinho. Fica tipo um botijãozinho, fica bem bonitinho, dá aquela bela alisada. Tá
bom? E aí vai ficar tudo certinho pra gente marcar. Vocês podem marcar com a esteca gravata como eu fiz aqui, ó, tá? Olha só como ficou bem juntinho e não ficou aparecendo a parte do vidro, né? Ou do potinho transparente. Você pode marcar com a esteca gravata, ou você pode usar também, gente, essas metalacê da Blue Star, tá bom? Pode usar também para fazer as marcações do abacaxi. Aí você pode usar o de florzinha, que eu acho que combina mais do que esse aqui de lacinho que eu achei na hora. Mas o ideal é fazer desse outro jeito que eu fiz, que eu acho que fica mais bonitinho. E inclusive esse potinho, ele é inspirado no potinho da Aline, que eu ganhei lá na Mega Artesanal. Eu mostrei na live pra vocês, mas essa parte do vídeo eu acabei tirando por conta da edição. Mas, Aline, beijo mais uma vez, obrigada pelo carinho, por aquele potinho fofo. Muita gente gostou, por isso que eu tô ensinando aqui no canal. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu vou usar os cílios postiço. Toda a lista de material, tá bom? Tudo que eu usei aqui no vídeo eu vou deixar pra vocês na descrição. Inclusive os links das massas em QA pra vocês adquirirem. Esse olhinho adesivo é da Dani, eu tô usando aqui. E a referência eu vou deixar também lá pra vocês. Eu vou colocar aqui, vou posicionar os cílios, ó. Eu colei os cílios no adesivo. Já deixei na posição. Esses aqui são aqueles tufinhos, né? Então coloquei 2 pra dar um volumezinho. Mas pode ser aquele outro também que é inteiro, fica bem bonitinho. Aqui eu achei mais prático. Você ajusta aí como você quiser os cílios, tá bom? E aí pressiona um pouquinho o olhinho pra deixar ele bem centralizado aí na partezinha do abacaxi. Ó, vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Você pode fazer a marcação da boca com o marcador da Blue Star ou pode pintar depois se você quiser. Eu achei que fica bonitinho assim também. Ó, a tampinha eu não vou rosquear agora, porque ela tem que secar, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Então, você fica virando de vez em quando, tá bom? E aí, eu vou fazer aquele cubinho, né, aquela partezinha de cima do abacaxi. Eu vou abrir uma massinha verde. Esse verde aqui foi a massa tingida, a massa natural tingida com o corante verde claro da Ceramunil. Porque meu verde da Inkway já tinha acabado, então eu usei o pozinho mesmo, o corante. E ele ficou nesse tomzinho porque eu misturei ele com um pouquinho de branco, tá? E aí deixou um tom de verde mais clarinho, ó. Eu vou picotar com a tesoura e vou enrolar pra deixar mais fácil assim, mais prático, né? Até pra quem vai fazer em produção. Vou colar aqui no meio. E aí a gente não pode esquecer de fazer essa junção, tá? Eu uso a esteca gravata, ó, pra unir bem esse cantinho do verde com a massa amarela. Tem que ficar tudo bem certinho para depois a massa quando secar não abrir, tá bom? Então por isso que eu fiz essa marcação com a esteca gravata da Blue Star, ó. É uma das ferramentas indispensáveis aí para fazer qualquer tipo de trabalho. Eu vou usar um moldezinho para fazer a flor, mas você pode colocar uma flor como você desejar. Inclusive aquele olhinho ali eu fiz preto, né? Você pode usar também, ao invés do olhinho adesivo, se você não gostar, uma pérola ou então um pontinho de massa preta, que dá super certo, faz aquele brilhozinho no olho kawaii, fica bem bonitinho também. Esse molde aqui é da coleção do Pierre Marinho, é o kit Flores Tropicais, se eu não me engano, Flores e Folhas Tropicais, que tem lá no site da Simone Moldes, tá bom? Durante a live me perguntaram quando ia sair a minha coleção de moldes, gente, tá em breve vai chegar, tá? Fiquem de olhinho lá no site da Simone. Ó, não vou cortar, né? Vou deixar secando desse jeitinho lá. E eu só coloco essa folhinha depois que eu souber exatamente onde vai parar a tampa, gente, tá? Então não colo ela agora. Porque eu posso girar a tampa e a flor acabar ficando do outro lado. Então eu deixo pra colar ela por último. Eu vou sombrear então. O ideal é sombrear depois que já tá seco. Eu vou pegar um pincelzinho e o blush nude da Ceramunil, que ele é um tom de laranja bem bonitinho. Você pode usar também aí o que você tiver em mãos, um giz pastel, laranja, alguma coisa assim. Mas os corantes da Ceramunil são ótimos, porque o giz pastel ele vai saindo com o tempo se você for pegando. E o da Ceramunil, né, o pozinho, o blush, qualquer outro pozinho da Ceramunil, não sai com facilidade, tá bom? E aí quem não gosta de invernizar, usa o pozinho da Ceramunil que dá super certo, vai garantir o efeito por muito mais tempo. Vou sombrear também a bochecha e eu já mudei a cor do blush, eu vou usar o coral para dar uma diferenciada.
Deixo bem rosadinho pra ficar uma coisa bem fofinha. Agora a gente vai pro cacto. Eu decidi fazer o modelinho do cacto com um copo, tá bom? Pra ser um porta-caneta, um porta-esteca e o que você achar legal pra colocar. Eu decidi fazer com um copo de vidro, gente, por quê? Porque esse potinho aqui já é uma opção e aqui já fica sendo outra opção. Se você quiser fazer o cacto no potinho, é a mesma coisa que eu fiz com o abacaxi e os detalhes que eu vou fazer nesse aqui do copo, tá? Então, eu vou pegar um pouco mais de massa. Lembrando que a massa que eu estou usando é tingida com o corante da Ceramania, é a massa da Inkway, com o corante em pó verde claro e um pouquinho de branco. Ó, esse aqui foi o modelinho do cacto no potinho, só para vocês terem uma noção. Mesma coisa, só que agora a gente vai fazer com o copo. Ali embaixo eu mostrei, estava aberto porque eu não tinha finalizado. Vou abrir essa massa fininha também, tá? Não pode ser muito fina porque a gente vai fazer marcações. Então, vou colocar um pouco mais de massa aqui. Você pode usar também copo de requeijão, aqueles copos de plástico de requeijão. E aí você não precisa passar nada no copo, o de plástico é muito melhor, até porque você não precisa passar nada nele, tá bom? Você só cobre e fecha bem e ele vai aderir à massa super bem. O vidro, se você tiver uma dificuldadezinha de estar deslizando e tal, é porque o vidro tá sujo. É só limpar e passar a massa por cima, ó. Também não usei cola, não usei nada. A gente vai só tirar e alisar. Ó, cobrir por inteiro. Essa emenda vocês notam que eu tiro rasgando e aliso para ela ficar toda por igual. Com a mão também eu aliso e vou jogando essa massa, ó, para baixo, tá? Eu deixo essa bordinha aqui coberta na parte de baixo, do mesmo jeitinho que eu fiz na tampa. Tem que cobrir para baixo, que a massa vai secar e assim não vai aparecer nada do vidro. Do mesmo jeito eu faço aqui na borda. Depois de mais ou menos uns 2 dias só, depois que já estiver bem seca essa massa, é que eu vou dar o acabamento cortando tanto o círculo ali embaixo, quanto aqui na parte de cima com o estilete, tá? Ó, alisa bem, deixa tudo bem lisinho. Você pode dar uma textura, né, nesse copo, tipo com uma escovinha para deixar o cacto todo furadinho. E aí depois você sombrear vai ficar bem bacana. Ou você pode também, ó. Ah, gente, aí foi só a demonstração que eu disse lá de baixo, tá? Aqui eu vou pegar a esteca gravata meio na lateral, que ela é a única que encaixa bem aqui no tamanho, e vou marcar, ó, como se fosse os veios aqui do cacto. É só pra depois a gente ter aonde sombrear, tá? E a gente vai dar uma pintadinha, então vai ficar bem bonito. Vai fazendo isso, ó. Não tem problema se não ficar todo retinho. O importante é você marcar sem cortar. E aí você deixa secar um pouquinho, tá bom? Aqui eu vou fazer duas mãozinhas do cacto, né? 2 pedacinhos assim saindo dele. Ó, você pode usar também o pincel pra reforçar essa marcação. Deu bem certinho esse aqui, ficou super bacana. Pronto, gente, desse jeito aqui, tá? Vou pegar um pouco mais de massa. Antes eu já vou colocar os olhinhos adesivos. Tô usando a mesma referência, o mesmo tamanho. Coloco mais aqui pra baixo e faço a marcação da boquinha. Olha, gente, que bonitinho que vai ficar. E aí eu vou colocar dos dois lados aqui a junção do cacto. Fiz isso aqui, ó, um rolinho deixando mais gordinho em cima e mais fino embaixo, dobrei. E vou cortar pra ficar reta essa parte. Vou passar cola. A cola que eu uso é a cola branca da Tech Bond, tá bom? E vou posicionar aqui, ó. Como não tem como a gente encaixar um arame nem nada, eu vou só fazer essa junção, mas eu tenho que fazer essa junção muito bem feita. Pega uma agulha aí, ó, e vai unindo bem, principalmente nessa partezinha de dentro. O bom da massa da Inkway, gente, é que essa emenda não vai aparecer, vai ficar perfeita. Ela é muito boa de fazer junção. E também eu vou marcar aqui, ó, por dentro, tá? Por fora a partezinha do bracinho. Vou fazer o outro. Eu
Posso colocar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Pega uma imagem de cacto e faz aí do jeito que vocês acharem melhor. Cortei de novo, passei cola. Nessa hora você passa a cola, tá, gente? Pra unir super bem. E vou colocar, ó. Olha que fofinho que tá ficando. Depois de pintar, ele vai ficar ainda mais lindo. E aí depois a gente tira essa rebarbinha lá de baixo. Passa a cola. Vou colocar aqui embaixo e vou juntar do mesmo jeitinho, ó. Pega a agulha e vai girando para essa massa unir na outra. Pode ser o pincel modelador, mas tem alguns cantinhos que não pega. Então eu uso a estequinha, né, a agulha, para fazer essa junção melhor, ó. Bem aqui por dentro, principalmente. E ele vai ficar assim. Como a massa tá fresca, o ideal é vocês colocarem alguma coisa para sustentar esses bracinhos embaixo. Coloca um pedacinho de espuma, alguma coisa, um calço, para que ele fique secando com um apoio, tá bom? Então, desse jeito que tá aqui, a gente vai deixar secar para depois sombrear. Eu já vou sombreando nessa hora, porque para agilizar o passo a passo e vocês verem o efeito. Mas quando a gente sombreia com a massa úmida, ele tende a manchar. Como se trata de cacto, não vai ficar feio, mas o ideal é deixar secar primeiro. Ó, a gente vai dando esse sombreamento aqui, tá certo? Com a tinta verde, eu tô usando aqui a tinta PVA da Cofix, eu vou fazendo vários xizinhos com um pincel bem fininho, tá? Não tem problema se alguns ficarem mais fortes, outros mais clarinhos, o importante é dar esse efeito como se fosse os espinhos do cacto pintadinho. Então vai dando xizinho, xizinho, até lá embaixo, nessas laterais que você acabou sombreando. Se você tiver paciência de deixar secar super bem, você pode usar também uma caneta, tá? Aquelas canetinhas, eu vou já mostrar aí pra vocês no vídeo. Você consegue dar a pinturinha, né, o xizinho com ela, mas aí o ideal, ó, essas canetinhas aqui. Mas aí o ideal depois é vocês invernizarem a peça. Eu vou fazendo isso em toda ela pra vocês verem como é que vai ficar. Vou molhando o pincel, tirando o excesso e vou demarcando aí os xizinhos, tá? Depois de pronto, todo pronto, vai ficar uma gracinha. Tá bom? Pra finalizar, eu vou colocar uma florzinha, e aí pode ser uma florzinha de papel aqui na mão, porque a gente sabe que cacto, né, embora seja ir crescendo no deserto, crescendo no seco, ele ainda dá flores, né? Então eu vou colocar aqui uma florzinha na mão dele. Esse aqui eu ia fazer sem um lacinho, mas acabei colocando pra combinar. E aí depois vocês só fazem pintar os cílios pra ficar mais femininozinho, mas não necessariamente precisa ter o laço, tá? Que é uma planta, então não tem aí se é menina ou menino, vocês que escolhem. Então pronto, coloca um strazinho aí no lacinho, depois tiro o excesso aqui de baixo com estilete, como eu falei, depois que tiver mais ou menos uns 2 dias secos. E aqui também na borda a gente faz a mesma coisa, tá bom, gente? Então é isso. Essas são as duas pecinhas da aula, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de colocar um apoio aí, pode ser uma bolinha de isopor, uma espuma, o que tiver, pra durante a secagem ele ficar firminho, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí o porquê da edição. Um super beijo, vida que segue, bola pra frente, e é isso. Deus abençoe vocês, tchau, tchau.